Oi, oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como eu falei no último vídeo, eu separei alguns modelos para vocês já se prepararem para o Dia das Mães. Para quem não sabe, o Dia das Mães é a segunda data comemorativa que mais vende no ano, né? Então, para quem costura e vende peças, essa também é uma ótima oportunidade de faturar um extra, né? E para quem não vende, né, pode costurar para si mesmo, pode costurar para mãe, para sogra, dar de presente para filha, para amiga, né? E para começar, então eu vou ensinar essa peça aqui que eu estou usando, essa blusa. A modelagem dela é bem fácil e a costura também. É um modelo bem versátil que você pode usar com calça, com saia, com shortzinho, tá? Os tecidos indicados para fazer essa peça aqui são tecidos leves e fluidos. Então, crepe de seda, cetim, viscose, lese, cambraia, viscolinho. Essa peça aqui eu fiz com um crepe de seda, tá? E aí também para essa peça vai precisar de entretela e de elástico. A quantidade de tecido eu deixei lá no vídeo da costura, mas eu vou colocar aqui na descrição também, tá? Quem tá aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou costureira e modelista há mais de 20 anos e o meu objetivo aqui no canal é ensinar modelagem para mulheres que não têm condições de pagar por um curso de modelagem e dessa forma se tornarem independentes financeiramente. Então, se você pensa como eu, precisa ajudar e dar oportunidade também para essas mulheres terem condições, já curte o vídeo para que essas mulheres então recebam o conteúdo, tá? E se o conteúdo te interessou e ainda não estiver inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Bom, uma outra coisa que eu também falei lá no último vídeo é que tem uma surpresa, depois da modelagem eu falo pra vocês. Bom, então agora vamos começar a analisar o modelo e daí começar a fazer o checklist, né, da peça. Bom, essa aqui é uma blusa com manga longa e sem pence, então a base vai ser a base de blusa sem pence e também a base de manga, tá? O comprimento dessa peça aqui eu vou fazer para 63 centímetros. O decote dele eu vou fazer ele um centímetro acima da altura do seio. Pode ver que ele é bem cavado, então eu vou fazer ele só 1 centímetro acima da altura do seio, tá? Agora aqui o ombro. Pode ver que esse não é um ombro que fica bem certinho aqui no ossinho, tá? Ele é um ombro que tem uma cava deslocada. O punho dessa blusa é um punho com elástico. O elástico ele já na verdade é uma passagem de elástico que já é feita aqui na manga, tá? Esse punho não é avulso. E a manga dela também, eu fiz ela uma manga mais comprida do que o comprimento normal. Eu acrescentei aqui uns 2 centímetros, tá? E aí o restante a parte interna da blusa, então eu vou mostrar na mesa antes de começar a modelagem. Só mais uma coisa, para quem tá aqui pela primeira vez e tá perguntando que base sem pence é essa que eu vou usar, de onde eu tirei essa base de blusa, eu ensinei aqui no canal como fazer a base de blusa, como corrigir, como chegar na base perfeita, tá? Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição os vídeos que fazem parte, então, para chegar nessa base de blusa. Vamos lá, então? Vamos começar? Bom, aqui, então, eu tenho a parte interna da blusa, né? A primeira observação aqui na parte interna é aqui, nessa parte aqui do decote da blusa, né? Então, aqui no decote e nessa abertura, eu tenho um revel. Esse revel, ele tem entretela. Aqui nas costas também tem um revel. Esse revel aqui eu fiz de 6 centímetros, tá? Revel mais ou menos 6, 7 centímetros. Aqui a costura foi feita toda na costura francesa. Ombro, cava, as laterais. Só não foi feita costura francesa aqui no revel. Aí aqui no revel, depois na modelagem, a gente vai alterar essa parte aqui, tá? Bom, e aqui a manga, né? A manga, então, ela é feito um túnel para passagem do elástico. Então, essas são as anotações da parte interna da blusa, tá? Agora, então, vamos passar lá pro molde. Bom, então, para fazer essa peça, né, essa modelagem, eu vou usar a base de blusa sem pence. Como eu mostrei para vocês, então, essa blusa, ela não tem pence de cintura, ela não tem pence de busto, então, eu vou utilizar a base que eu fiz em outro vídeo que eu mostrei pra vocês
a base que fica sem pences, tá? Pra quem não sabe de onde é que saiu essa base, aqui no canal tem vídeo onde que eu explico como fazer uma base de blusa, depois como corrigir e chegar na base perfeita, e depois eu ensino algumas bases que eu faço em cima da base principal pra gente trabalhar, pra ficar mais fácil de fazer a modelagem, tá? Então lá tem um vídeo ensinando como chegar nessa base aqui, que é sem pence, com a pence de ombro, com pence de busto e com uma pence aqui na diagonal. Então essas são as bases que eu vou trabalhar aqui quando eu ensinar blusas, tá? Então a de hoje é a base de blusa sem pence. Essa base aqui, eu copiei ela agora pro papel, eu copiei ela pro papel dobrado. Por que eu vou fazer ela no papel dobrado? Porque eu vou trabalhar com um tecido que ele escorrega muito. E quando o tecido escorrega muito, eu acho mais fácil de fazer o molde inteiro do que fazer só meio molde, tá? Teria necessidade de fazer o molde inteiro? Não, você pode fazer meio molde, porque é uma peça que ela é simétrica, né? Ela é igual dos dois lados, então não tem a necessidade de fazer com papel dobrado para fazer o molde inteiro. Mas é realmente devido ao tecido que para mim fica mais fácil depois de cortar o tecido com o molde aberto. Bom, então aqui, para começar, eu vou começar pelo comprimento, né? Eu defini que o comprimento da minha blusa vai ser 63 centímetros. Eu sei que a minha cintura aqui, ela tem 46 centímetros de altura, né? Ombro até a cintura. Para chegar nos 63 que eu quero, então eu vou adicionar 17 centímetros. Vou marcar aqui 17. E aqui eu vou traçar uma reta. Você vai colocar a régua esquadrando aqui, tá? Com a dobra do papel. E aqui eu tenho, então, o comprimento que eu quero, né? Aqui na lateral, ela também é um pouco arredondada. Nessa peça que eu fiz, eu subi 4 centímetros aqui, tá? Então, aqui eu já vou marcar que eu quero subir 4 centímetros. Se não quiser subir tanto, né? Na regata também eu já falei, mas sempre sobe um pouquinho aqui pra isso aqui não dar bico, tá? Porque se deixar reto aqui, ele vai formar um bico depois aqui na costura. Então, se não quiser levantar tanto, levanta pelo menos 1,5 centímetros, tá? E aqui, se você tiver a régua, pode fazer o arredondamento com a régua ou então a mão livre, tá? E agora também já vou definir a posição para abertura do decote, tá? A posição para abertura do decote eu defino aqui pela altura do busto. Então, você vai achar essa abertura até onde você quer fazer essa abertura e vai definir ela a partir da altura do busto. Essa peça que eu fiz, eu coloquei ela 1 centímetro acima da altura do busto. Vocês viram que ela é bem degotada, né? Que ela fica com um decote bem profundo aqui. Então, eu deixei ela só 1 centímetro acima da altura do busto. Se quer fazer ela um pouco mais fechada, pode fazer. Não aconselho fazer ela tão fechada, porque depois tem a dobra da pala. E quanto mais fechado tiver esse decote aqui, menor vai ser essa dobra de pala, tá? Aqui também, quanto ao decote, se você achar que pode ficar muito cavado, você tem medo de fazer ele tão cavado, sobe ele um pouquinho, faz a marcação um pouco mais pra cima e depois qualquer coisa você consegue ainda alterar lá na costura, tá? Aí na hora da costura você faz a costura até essa marcação mais alta e na prova você vê, se você não gostar dele tão alto, aí na hora da costura você vai descer mais um pouco a costura, tá? Aí você consegue fazer ele mais cavado. Vocês viram ali que a peça, então, como eu mostrei, ela tem um deslocamento aqui do ombro, da cava, né? Não é uma cava que fica bem certinha aqui no ombro. Esse deslocamento que eu fiz ali foi de 2 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estender aqui a reta do ombro. Eu vou estender ela e vou marcar 2 centímetros. Então, essa aqui é a minha nova posição de cava. Aqui, na altura do entrecavas, eu vou sair 1,5 centímetros, tá? Eu não vou sair os dois, eu vou sair um pouquinho menos. Agora, a folga de vestibilidade dessa peça, eu também usei 2 centímetros. Então, aqui a folga 2 na lateral
E aí eu fiz a folga de vestibilidade total 2 centímetros, ou seja, ela veio aqui do busto, na cintura e no quadril com 2 centímetros. Então é só eu marcar 2 centímetros por toda a lateral, né? Lembrando que aqui embaixo, no molde base, ele tem essa entrada, esse bico, então tem que arrumar para ele ficar redondinho, tá? Isso aqui não pode ficar na costura, esse bico. E aí você vem alterando aqui, colocando a folga de vestibilidade 2 centímetros até aqui na parte de baixo da blusa, tá? Então é isso aqui, ó, 2 centímetros de folga de vestibilidade por toda a lateral. Aí eu fecho aqui embaixo também. Aqui, a base, vocês sabem que é bem justinha, aqui ela fica bem embaixo do braço, né? Essa peça, como eu já tenho uma folga aqui em cima, eu também preciso descer aqui essa cava. Não posso deixar ela lá em cima, senão vai ficar uma cava muito apertada. Também vou descer 2 centímetros. Então, a minha nova posição de cava vai ser aqui, ó. 2 centímetros abaixo da cava da base, tá? E aí eu vou retraçar a minha cava por esses pontos que foram feitos. Então, eu venho aqui no início da cava e vou arredondando ela. Nos cantinhos, a gente procura sempre deixar essa parte mais reta, tá? Bom, e aqui então, essa é a nova cava da frente. Bom, agora eu vou trabalhar aqui na parte do decote dessa peça, tá? Aqui na abertura do decote, eu saí só 1 centímetro. Se quiser, pode sair mais um pouquinho, tá? Pode sair até 1,5, 2, eu acho que já vai ficar muito aberto aqui. E aqui também eu desci 1 centímetro. E aqui eu vou retraçar essa curva aqui do decote, porém eu não vou retraçar ela certinho 1 centímetro no total. Eu venho aqui, ó, com esse 1 centímetro, eu venho deixando essa parte aqui mais retinha, ó. Ela vem encostando aqui no decote e sai aqui nesse 1 centímetro. Então, ela não vai ficar tão redondinha. É isso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui mais forte. Tá vendo? Ela encosta aqui no decote. E aí, a hora que eu for dobrar aqui essa pala, aqui eu tenho a posição da abertura que eu quero, né? Quando eu for dobrar essa pala, ela vai ficar assim, ó. Vou desenhar ela aqui do outro lado para vocês verem. Tá vendo? Ó, então ela vai formar, ela vai fazer esse formato. Se eu deixasse ela lá em cima, ó, ela faria um biquinho, né? Ia ficar um bico feio aqui. Então aqui ela vem mais retinha. Não vem totalmente reta, né? Mas ela faz um formato mais bonito ali. E agora, se você estiver fazendo só meio molde, né? Não tiver com o papel dobrado, aí você também já pode fazer a marcação aqui da abertura, tá? Eu vou fazer depois, eu vou depois abrir o papel e mostro pra vocês como é que eu vou marcar essa abertura no papel aberto. Aqui também, uma outra coisa que eu preciso fazer é o revel dessa peça, né? Eu preciso fazer a parte interna lá, a limpeza dessa peça. O revel, eu faço ele normalmente entre 6 e 7 centímetros de largura. Então aqui nessa peça, eu vou sair aqui do pescoço pra cá, 7 centímetros. E aqui da abertura, eu também vou descer 7 centímetros. E aí eu vou fazendo um contorno aqui de 7 centímetros nessa abertura, tá? E aí aqui embaixo eu faço ele redondinho, faço em curva, né? E aqui eu posso descer ele reto, tá? Vou fazer a marcação aqui com azul para vocês verem por onde que vai passar essa pala. Aqui já vou colocar em reta. Então aqui,
a partir da abertura eu tenho 7 centímetros e aí, ó, eu vou colocando sempre 7 centímetros a partir aqui da minha dobra, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 7, 7 e 7. Bom, aqui eu tenho a frente pronta. Agora, eu ainda preciso aqui na frente colocar a bainha e a margem de costura, tá? Nessa peça eu vou fazer uma bainha de lenço de 2 viradas. Eu uso 1,2 centímetros para fazer a bainha de lenço. Aí você vê ali quanto que você usa, mas o normal são 2 viradas de 0,6, né? Então, eu vou acrescentar agora 1,2 aqui para a bainha. E para a margem de costura, eu quero fazer essa peça aqui com a costura francesa. Na costura francesa eu preciso ter uma margem de costura de 1,5, tá? Se você não for utilizar a costura francesa, que você for utilizar a costura normal, vai fazer a costura de 1 centímetro e acabamento com overlock ou zigue-zague, aí é 1 centímetro, né? Mas nessa peça aqui, então, como eu quero fazer a costura francesa, então aqui na lateral eu vou colocar esse 1,5 centímetro por toda a parte que eu fizer a costura francesa, tá? Então, aqui, vou inserir na lateral. Aqui na cava, eu também vou colocar a costura francesa. E aqui no ombro também. Agora aqui no decote, eu não vou fazer costura francesa, né? Eu só preciso fazer a limpeza. Aí aqui no decote eu só deixo 1 centímetro. Aí uma outra observação, o revel, ele tem que estar conforme a tua peça aqui, né? Porém aqui no revel, eu não vou fazer a costura francesa, a emenda aqui no ombro. Por quê? Porque eu tenho um revel que vai ter entretela, e aí ele vai ficar mais durinho. E se eu fizer uma costura francesa, isso aqui vai ficar muito grosso, vai ficar grosseira essa costura, tá? Então aqui eu só vou fazer uma costura de 1 centímetro e vou fazer uma limpeza com overlock ou com zigue-zague. Então aqui, pro revel, você vai colocar só 1 centímetro. O restante permanece igual. E aqui no revel você não precisa colocar margem de costura, porque normalmente faz o acabamento aqui com overlock ou zigue-zague. No vídeo da costura eu vou mostrar uma outra forma de fazer esse acabamento quando você não tem zigue-zague e não tem overlock, tá? Aí eu acho que eu coloquei lá no finalzinho do vídeo, depois quando eu lembrei, mas aí é uma forma de deixar isso aqui limpinho sem precisar usar a overlock ou a zigue-zague. Bom, então para finalizar agora esse molde, você também precisa marcar aqui a linha do fio, né? A linha do fio provavelmente você marcou já quando fez a cópia do molde base, mas a linha do fio sempre precisa estar marcada, tá? Aqui na cintura, eu vou estender a reta da cintura até lá no final do molde. E aqui você pode fazer um piquezinho, tá? Esse piquezinho na hora da costura, você vai fazer ele na frente e nas costas, e na hora da costura, quando você vai costurar, você vai encontrar a linha da cintura e aí essa peça sempre vai ficar com a costura bem certinha. Uma outra coisa que eu já vou fazer aqui na frente, eu vou tirar o tamanho dessa cava da frente, tá? Não com a margem de costura, mas essa cava aqui a original, aqui em vermelho, ó. Sem margem de costura. Eu vou precisar ela depois pra manga, tá? Então eu vou contornar aqui com a fita métrica. Aqui deu 23, eu vou deixar anotado aqui, ó, 23 centímetros a minha cava da frente, tá? Então, só aqui, ó, na parte vermelha, parte interna, sem margem de costura. Bom, aqui eu já cortei o molde e agora eu vou fazer a cópia do revel, tá? Então, eu vou posicionar o molde aqui sobre o papel dobrado também. E aí eu vou fazer a cópia do revel dessa forma. Então, o revel é só essa parte da linha azul. E aqui o contorno do decote. No revel também preciso marcar a posição aqui da abertura, tá? Vou fazer uma marcação aqui.
Bom, então aqui eu já tenho a cópia do revel. Ó, eu posicionando o revel aqui em cima, então ele tá com a medida ali de baixo. Outra coisa bem importante é nos moldes, coloca a linha do fio, né? O nome do molde, o nome da peça, se você for dar um nome para essa sua peça, né? Importante também saber o que você vai cortar, né? Então aqui no revel, no caso, eu preciso cortar uma vez no tecido e eu também preciso cortar uma vez na entretela. Aqui na blusa, então eu marquei frente, é a blusa Sofia, né? É o modelo. E aqui eu preciso cortar uma vez no tecido à frente, tá? Então essas marcações, elas são bem importantes. Uma outra coisa, para quem não está entendendo muito a questão da folga de vestibilidade, no vídeo da regata decote V perfeito, lá eu começo a explicar sobre a folga de vestibilidade, eu começo a explicar sobre o molde base, como é o molde base, como fazer a interpretação em cima do molde base, tá? Então aquele vídeo, mesmo que você não quiser fazer aquela regata, é legal você assistir, porque a partir desse vídeo você começa a entender o molde base e como a gente começa a interpretar os modelos em cima do molde base, tá? Bom, e aqui eu ainda vou abrir o revel e a blusa, porque tem que fazer a marcação aqui da abertura do decote, né? Então aqui, ó, eu fiz essa marcação da abertura até aqui. Então aqui, do início do decote até essa marcação, eu vou traçar uma reta, que essa aqui vai ser a abertura do decote. A mesma coisa eu vou fazer aqui no revel. Então, essa aqui é a abertura. O que vai acontecer aqui na hora da costura? Bom, na hora da costura, você vai vir aqui, né, onde é que já tá marcado, a costura de 1 centímetro. E aí, você vai vir aqui com a largura do pé de máquina. Aí, você vai fazer essa costura aqui, até lá na abertura. Aqui, você vai vir finalizando num V, tá? Pra fazer o biquinho aqui da abertura. E aí, depois, você vai fazer o corte aqui, mas antes você vai fazer toda a costura para depois cortar e abrir aqui o decote, tá? E agora eu tô aqui já com o molde das costas. Molde das costas também, então eu peguei a base, copiei a base, né? E aí o molde das costas, daqui para baixo, é a mesma coisa, tá? Então aqui no comprimento, eu tenho a altura da cintura, na frente eu desci 17 centímetros, nas costas também eu vou descer 17. Se quiser, aqui nas costas, deixar a parte das costas mais comprida, também pode descer mais, tá? E aí, eu tracei essa reta, né? E da reta pra cima, eu subi os 4 centímetros, né? Aí aqui, a folga de vestibilidade na lateral foi de 2 centímetros por toda a lateral. A descida aqui da cava, também 2 centímetros. E aqui, o deslocamento aqui da cava, do ombro, né? 2 centímetros e o entre cavas 1,5. Então, essa parte aqui é igual à frente, não tem alteração, tá? Agora, o que vai mudar é um pouquinho aqui em cima no decote das costas. Aqui no decote das costas, eu também preciso sair 1 centímetro, como eu saí lá na frente, né? Porque eu preciso que o ombro, frente e costas fique com a mesma medida, então o que eu saí na frente eu saio aqui atrás também. E aqui atrás, na descida do pescoço, eu vou descer 1 centímetro, tá? Posso descer também só meio, se não quiser descer muito, mas aqui eu vou descer 1 centímetro e aí eu vou fazer a curva aqui do pescoço, tá? O arredondamento. Esse eu permaneço, então, fazendo 1 centímetro por todo o contorno. Aqui também já coloquei a bainha de 1,2 e a margem de costura de 1,5 na lateral e na cava. Agora aqui em cima também tenho que fazer a margem de costura. Aqui em cima também vai 1,5, porque eu quero continuar com a costura francesa, né? Então aqui em cima vai 1,5. E aqui no decote eu só vou colocar 1 centímetro pro acabamento. E agora, para fazer o revel das costas, é a mesma coisa como na frente. Então, eu vou pegar a mesma medida que eu usei pro revel da frente. Aqui eu usei 7 centímetros, então eu venho aqui e coloco 7 centímetros, vou marcar 7 centímetros aqui. E aqui também eu vou descer 7 centímetros. E aí eu faço
o contorno. Aqui eu vou deixar arredondado, tá? E aí, esse aqui é o revel das costas. A mesma coisa aqui em cima. Aqui eu não vou fazer a costura francesa, eu vou fazer só uma costura de 1 centímetro. Então, a minha margem de costura aqui do revel vai ser de 1 centímetro. Também vou copiar o revel para um outro papel. Aqui no revel, você também vai fazer a linha do fio. Aí, vai marcar o nome do molde, aqui é revel das costas. O modelo, blusa Sofia. E aqui eu também vou marcar, eu preciso cortar uma vez no tecido e preciso cortar uma vez na entretela, tá? Uma outra coisa aqui que eu faço aqui nas costas é fazer um piquezinho de encaixe, tá? É uma marcação para fazer depois o encaixe na costura. Então, eu faço aqui no revel e também aqui, ó, no molde. Ó, colocando aqui, então, o revel sobre o molde. Então, eu tenho o revel no mesmo tamanho que eu desenhei aqui, porém aqui, como eu não vou fazer a costura francesa, eu vou fazer só uma costura de 1 centímetro, ele vai ficar um pouquinho menor do que o molde da camisa. Aqui nas costas também, né, eu marquei costas, blusa Sofia, cortar uma vez no tecido. E aqui nas costas eu também preciso fazer a medida da cava agora, tá? Então, eu vou posicionar a fita métrica aqui no início da cava. Vou posicionar a fita métrica em pé, tá? Pra fazer a medida correta. E aí, eu venho até aqui no ombro. Aqui, essa aqui deu 24,6. Então, a minha cava aqui deu 24,6. Bom, então aqui eu tenho a minha frente e minhas costas prontas. Mas agora eu vou primeiro, antes de começar a fazer a manga, eu vou explicar o porquê dessa medida aqui das cavas, tá? Então, na frente da blusa, a cava ficou com 23. E aqui nas costas, a cava ficou com 24,6. Costas, cava maior que na frente. Só que quando eu vou costurar a manga ela precisa estar centralizada nessa cava, porque senão ela vai dar defeito, tá? Então, o meio da minha manga, ela também precisa estar no meio da cava. E aí, por isso que eu tiro essa medida, frente e costas de cava. E o que eu vou fazer? Eu pego a cava da frente, a medida, cava das costas, a medida, e somo essas duas medidas. A soma total dessa cava ficou em 47,6. Esse valor eu divido em 2, que vai resultar em 23,8. Esse 23,8 é o meio da minha cava. E aonde que eu vou achar esse 23,8? Eu vou achar isso aqui nessa cava das costas, que é a cava maior, né? Então, eu venho daqui de baixo, do início da cava, eu vou achar 23,8, né? Que é a medida que deu ali no meio. Vou fazer uma marcação em 23,8. E aqui, é nessa posição que eu vou encaixar o meio da manga. Lá no vídeo de costura, vocês vão entender certinho, porque aqui é feito um pique, né? E nesse pique, então, a gente encaixa o meio da manga, tá? Então, pra quem tá um pouco em dúvida, assiste o vídeo lá de costura que você vai conseguir entender bem legal essa parte aqui do encaixe da manga, também aqui a parte do revel, tá? Bom, e agora pra finalizar, então, a manga. A manga, eu vou começar a mexer aqui, trabalhar na parte de cima, na cabeça da manga, tá? Lá na frente e nas costas, né, a gente fez um deslocamento da cava ali do ombro, né? Esse deslocamento foi de 2 centímetros. Quando eu faço um deslocamento, eu também preciso alterar aqui na cabeça da manga. Então, se lá eu fiz um deslocamento de 2 centímetros, aqui na cabeça da manga, eu também vou fazer esse deslocamento. Então, eu vou diminuir a cabeça da manga em 2 centímetros. Então, a partir aqui do início da cabeça da manga, eu vou deslocar 2. O resto aqui, eu vou permanecer a mesma coisa e aí eu só vou fazer a nova curva da cabeça da manga, tá? Eu vou continuar aqui com a mesma curva e ela só vai diminuir aqui em cima na cabeça. Isso tanto frente como costas, ó.
aqui é o meio da manga, né? Aqui é a frente, tá? Da manga, e ali eu tenho as costas, então aqui frente. E aqui nas laterais, então eu vou aumentar 2 centímetros de cada lado. Por que 2 centímetros? Porque a minha folga de vestibilidade que eu coloquei nas laterais foi de 2 centímetros. Então eu venho aqui e aumento aqui nas laterais 2 centímetros. Agora aqui embaixo, na abertura da manga, eu aumentei aquela manga em 2 centímetros, porque eu queria que ela ficasse uma manga com o punho mais comprido, mais por cima aqui do braço, eu não queria que ela ficasse tão curtinha. Então, na minha lá eu aumentei 2 centímetros, aí você vê se também que é uma manga mais comprida, aí você aumenta também um pouquinho, tá? Então aqui, eu vou aumentar os 2 centímetros de comprimento. E aqui embaixo na manga, então ela tem um punho com elástico. Quando o punho é com elástico, eu preciso colocar ali uma margem para fazer o franzido com elástico, né? Aqui eu vou colocar 60% da abertura aqui da manga. Então, nesse lado aqui, eu tenho 11 centímetros, né? Ó, 11 aqui, 11 aqui. Aqui eu vou somar 60%. Então, eu tenho 11 mais 60%. Deu 17,60. Então, eu quero que a metade aqui da abertura da manga, ela fique com 17,60. Eu já tenho 11, menos 11. Eu preciso aumentar em 6,6 aqui a abertura da minha manga. Pra ela ficar com aquele franzido como na blusa que eu fiz, tá? Então, aqui, e do outro lado também, né? Eu também preciso aumentar 6,6. Traçar essa reta aqui bem certinho, né? E aqui embaixo eu vou acompanhar porque eu aumentei os 2 centímetros, né? Então, até aqui. E agora eu vou traçar, então, uma reta aqui da cava até a abertura lá da manga. Bom, depois que eu fiz isso, eu ainda preciso colocar aqui também a margem de costura. Aqui eu vou continuar com a margem de costura para costura francesa. Então, aqui nas laterais e na cabeça da manga, eu vou colocar 1,5. E aqui embaixo eu preciso também colocar a margem do elástico, né? Então, assim, aqui eu vou trabalhar com elástico. Aqui, elástico de 1,5. Como eu vou trabalhar com elástico de 1,5, eu vou fazer essa passagem de túnel, né? Que eu vou fazer o túnel, que é a passagem do elástico, com 2 centímetros. Por que 2 centímetros se eu vou colocar um elástico de 1,5? Porque eu coloco meio centímetro a mais pela costura que vai ser feita. Essa costura, ela come um pouquinho, de 0,2 a 0,3, e ali ainda tem que ficar um espacinho, porque senão, na hora que se colocar o elástico por dentro do túnel, ele vai ficar dobrado, tá? Então, por isso, acrescenta mais meio centímetro em relação à largura do elástico. Então, aqui embaixo, pro elástico, eu vou aumentar 2 centímetros. Essa aqui é a passagem, é o túnel para passagem do elástico, né? E aqui também eu vou colocar mais 1 centímetro para fazer a limpeza. Bom, então aqui eu já coloquei a margem de costura no contorno da manga, 1,5, 1,5 e 1,5. Agora, aqui embaixo, primeiro, antes de cortar isso aqui, as laterais, eu vou fazer a dobra aqui desse 1 centímetro, que é da limpeza, e vou fazer a dobra aqui do túnel para passagem do elástico. Por que eu vou fazer essa dobra primeiro, antes de cortar as laterais? Deixa eu fazer aqui que eu já vou explicar. Então, eu fiz essa dobra e agora eu vou cortar aqui.
Por que eu preciso fazer essa dobra? Porque aqui, ó, essa parte aqui, tá vendo que aqui é mais largo do que aqui embaixo. Então, se eu simplesmente pegar isso aqui e cortar aqui reto, eu vou ter um problema na hora da costura, porque vai faltar pano quando essa parte aqui bater aqui em cima. E por isso, então, eu preciso primeiro fazer a dobra dessa forma, e aí eu posso cortar as laterais. Então, quando eu desdobro, tá vendo que ele aumentou aqui um pouquinho? Então, essa margenzinha aqui é a margem dessa parte aqui de cima que é maior, tá? Outra coisa. Então, aqui é o meio da minha manga e é aqui que eu vou fazer o encaixe lá daquele pique, daquela marcação que eu fiz aqui nas costas, né? Então, essa aqui é a marcação do meio da minha cava e é o meio da manga que eu vou encaixar nessa marcação, tá? Uma outra coisa que você tem que fazer é medir aqui a cabeça da manga agora, tirar essa medida. Eu já medi a minha aqui, a minha deu 48. A minha cava de manga aqui deu 47,6, né? E aqui eu tô com 48, então eu tô com um pouquinho a mais do que a minha cava. Não tem problema nenhum, porque aqui, quando a cava aqui, a cabeça da manga, ela ficar um pouquinho maior, aqui na costura você vai embeber um pouquinho para encaixar ela certinho na cava. Ela não vai poder ficar menor do que a cava, tá? A cabeça da manga, ela tem que ficar pelo menos igual ou um pouquinho maior. Outra coisa que sempre é legal fazer é você conferir, né? Pra ver se todas as marcações, ó, aqui na cintura das costas, também faz a marcação, faz o pique. Esse pique depois, na hora lá da costura, para encaixe, tá? E aí você também confere aqui, ó, para ver se tudo ficou com as mesmas medidas, para não dar problema lá na costura, tá? Lateral, confere ombro, aí confere aqui a cabeça da manga em relação à cava, que tem que ficar um pouquinho maior. Essas conferências você tem que sempre fazer no final da modelagem, para se certificar que isso está certo, para depois não cortar a peça e aí dar problema, tá? Então, gente, essa é a modelagem de hoje. Viram como fica fácil quando a gente sai de uma base que ela já tá pronta, né? Que ela você já sabe que ela tá perfeita no corpo. Fica sempre mais fácil de fazer o molde. Bom, o vídeo do passo a passo da costura eu vou baixar hoje à tarde, tá? E a surpresa é que quem quiser os moldes prontos dessa blusa aqui, do PP ao G, eu vou deixar gratuitamente lá na minha loja de moldes, tá? Para receber os moldes prontos é só entrar lá no site, preencher o formulário e eu vou deixar o link aqui embaixo do molde grátis na descrição, tá? Além do molde grátis, também você recebe um passo a passo de como imprimir esses moldes em impressoras domésticas e em tamanho real. Bom, gente, hoje era isso. Uma ótima semana a todos, um ótimo final de semana, né? Beijos, até semana que vem. Tchau!